Bem, então, dando continuidade à instrumentação que a gente vai verificar para poder fazer a identificação de cônicas, hoje a gente vai continuar trabalhando com matrizes diagonalizáveis, só que agora a gente vai trabalhar com uma classe especial, que são as matrizes simétricas. Nós vimos que para descobrir se uma matriz é diagonalizável ou não, o que a gente faz? A gente calcula os autovalores dessa matriz, depois a gente calcula os autovetores. Se a quantidade de autovetores linearmente dependentes coincidir com a dimensão do espaço, essa matriz ela é diagonalizável. Com esses autovetores, as colunas deles formam a matriz P, que vai ser a matriz que eu vou poder escrever a A da forma PD, P-1, e D é a matriz composta por seus autovalores. Agora, o que a gente vai querer fazer hoje? Pegar bases especiais. Será que quando uma matriz é diagonalizável, a gente consegue encontrar uma base de autovetores, de tal maneira que essa base seja ortonormal? Então, 2 a 2 vetores são ortogonais e a norma tem 1? A resposta é de vez em quando. Quando a gente tiver uma classe específica de matrizes, que serão as matrizes simétricas. As matrizes simétricas terão essa propriedade. A matriz P ela vai poder ser tomada de tal forma que as suas colunas formem uma base ortonormal do Rn. Então a gente vai falar de matrizes, começando a falar de matrizes ortogonais. Então o que é uma matriz ortogonal? É simplesmente uma matriz tal que quando eu multiplico a transposta por ela mesma, eu obtenho a identidade. Então, o que significa dizer que uma matriz é ortogonal? Significa dizer que ela é invertível e que a sua inversa é a transposta. O que está aqui está simplesmente dizendo que a inversa da matriz é a própria transposta. Estou multiplicando e está dando a identidade. Então, as matrizes ortogonais são as matrizes cujas inversas coincidem com a transposta. Um lema que vai ajudar a gente a caracterizar essas matrizes transpostas é esse daqui. Eu vou pegar um conjunto de n vetores em Rm e vou produzir uma matriz P com esses vetores aí. A JS é uma coluna, as entradas coincidem com as coordenadas do VJ. Então, o que a gente já está acostumado a fazer? Eu vou pegar um conjunto de vetores e vou produzir uma matriz com esses vetores aí. Vai ser essa matriz P. O que eu vou fazer? Eu vou transpor essa matriz e multiplicar. Então eu quero saber quanto que é a P transposta vezes a P para essa matriz que eu formei desse jeito. Olha só, se a gente parar para olhar quem que é a entrada I, J, eu vou fixar a coluna J da matriz P quando eu faço esse produto. A coluna J da matriz P é justamente o vetorzinho VJ. Foi assim que eu defini a matriz. Então eu vou fixar a coluna J, então eu vou olhar para o vetor VJ. Aqui nessa matriz que está à esquerda, eu vou olhar para a linha I. Mas olha só, é a transposta da P. O que eu fiz? Eu peguei as colunas da P e transformei em linhas. Então, quando eu olho para a linha I da P transposta, eu estou olhando para o vetor VI. E o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar então a primeira coordenada do VI com a primeira do VJ, a segunda coordenada do VI com a segunda do VJ. Eu estou tirando o produto interno do VI com VJ. Então é isso que esse lema está falando. A entrada IJ da P transposta vezes a P é simplesmente o produto interno de I com J. Essa matriz aí, dada por esse produto interno, ela tem um nome especial, é chamada de matriz de Gunn. Ela aparece tanto na análise quanto na álgebra, ela aparece durante várias vezes, que nem pra gente, já está aparecendo agora uma vez. E qual que é a importância desse lema aí? Ele ajuda a gente a caracterizar quem são as matrizes ortogonais. Por quê? Eu posso falar assim, eu quero que a P seja ortogonal, então esse produto aqui tem que dar a matriz identidade.
Então quer dizer que aquele VI e VJ ali vai ter que dar identidade. Então quando o I for igual a J, tem que dar 1. Quando o I for diferente de J, tem que dar 0. Mas se VI e VJ é 0 quando I diferente de J e 1 quando I igual a J, significa que esse conjunto é uma base ortonormal do Rn. Porque isso que é um conjunto ortonormal, não é? Ele é ortogonal, significa que o VI e VJ dá 0 quando I é diferente de J. Isso é ser ortogonal. Se além disso a norma é 1, isso é VI e VI dá 1, aí a gente fala que é um conjunto ortonormal. Todo conjunto ortogonal é Li. Se eu tenho um conjunto ortogonal de n elementos em Rn, significa que eu tenho uma base do Rn. Então a matriz P ela é ortogonal somente se as suas colunas formam uma base ortonormal do Rn. E esse daí que vai ser o nosso critério para produzir matrizes ortogonais. A gente nunca vai verificar isso daqui. A gente não vai fazer essa conta. O que a gente vai fazer é isso daqui. A gente vai pegar bases ortonormais e escrever como sendo as colunas de uma matriz. Automaticamente essa matriz que a gente produziu, ela vai ser ortogonal. Aí vem a pergunta: será que quando a matriz é diagonalizável sempre vai existir uma base ortonormal? Sempre eu vou conseguir isso daí? Então a gente vai falar das matrizes simétricas. Então a gente vai fixar uma matriz simétrica A, lembrando o que é uma matriz simétrica. É uma matriz que quando eu transponho eu obtenho a própria matriz. É uma matriz que ela é invariante por transposição. Se eu tenho dois vetores em Rn, aqui tem um erro, né? O n era para estar aqui em cima. Então o produto interno de... Se a A ela está aqui à esquerda, multiplicando o vetorzinho V, eu posso mudar ela para a direita. Então, se a A ela é uma matriz que ela é simétrica, ela pode trocar o lado num produto interno. E o corolário que já apareceu, o que isso aqui implica? Se eu tenho dois autovalores distintos de A, e eu pego V no autoespaço associado a lambda e W no autoespaço associado a mi, os dois são ortogonais. Dizer que o produto interno deles dá zero significa dizer que eles são ortogonais. Então, se eu tenho dois autoespaços diferentes, eu pego um vetor qualquer em um, um vetor qualquer no outro, eu tenho certeza que eles já são ortogonais. Isso significa o quê? Para matrizes simétricas, é possível eu encontrar bases ortonormais. Como que é possível? Na aula passada, o que a gente fez para produzir a P? Nós encontrávamos base para cada autoespaço. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou continuar desse jeito. Encontrar uma base para cada autoespaço. Só que Gram-Schmidt permite para a gente encontrar uma base ortonormal que vai gerar o autoespaço ainda. Lembra, Gram-Schmidt ele produzia um conjunto ortogonal e não mudava o subespaço gerado. Então a gente consegue, para cada autoespaço, encontrar uma base ortonormal. O problema é, né? Uma matriz em geral, na hora que eu junto todo mundo, pode ser que não fique ortogonal o conjunto. Se eu pego dois conjuntos diferentes e uno eles, se cada um é ortogonal, a união de todos pode ser que não seja. Mas nesse caso não, porque cada autoespaço já é ortogonal ao outro. Então na hora que eu unir todo mundo, vai continuar sendo um conjunto ortogonal. E quando todo mundo vai ter norma 1, vai continuar sendo um conjunto ortonormal. Aí pode vir a pergunta. Beleza, se A é simétrica e diagonalizável, eu posso fazer isso daí. Só que será que a A sempre, se eu pego uma matriz simétrica, ela vai ser diagonalizável? E a resposta é sim, por esse lema. Sempre quando eu pego uma matriz simétrica, vai existir uma D diagonal, uma matriz P ortogonal, e eu consigo escrever a A da forma PD, P transposto. Aí alguém pode perguntar, mas bem, para ser diagonalizável, aqui tinha que aparecer
P é menos 1, aqui deveria ser a inversa da P. Mas, como a P é ortogonal, a transposta é simplesmente a inversa, elas coincidem. Então isso daqui está escrito que a A ela é diagonalizável. Então sempre quando a gente tiver uma matriz simétrica, logo de cara a gente sabe que ela é diagonalizável. Mas a gente não vai querer um AP qualquer. A gente vai querer um AP que tenha essa propriedade aqui, que ela seja ortogonal. Então, na aula de hoje, a gente vai continuar fazendo o que a gente estava fazendo na aula passada, mas agora a nossa matriz P, que a gente vai querer encontrar, sempre ela vai ter que ser ortogonal. Então, a gente vai ter passagens a mais. Quando a gente vai trabalhando com seções cônicas, as matrizes que aparecem nas cônicas são matrizes que elas são simétricas. Então, por isso que a gente vai fazer um estudo de matrizes simétricas antes de falar das nossas cônicas. Então, o nosso primeiro exemplo vai ser esse daqui. Essa que é a nossa matriz A. Matriz 3 por 3, a diagonal principal é composta de 4, a fora da diagonal principal é composto de 2. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou encontrar a lambda, vou calcular o determinante da lambda. O determinante é um polinômio, é um polinômio característico. Eu vou igualar a zero e encontrar as raízes desse polinômio característico. Depois de ter feito isso, eu tenho meus autovalores. Os autovalores coincidem com as raízes do polinômio característico. E depois eu vou encontrar os meus autoespaços. Para cada autoespaço eu vou encontrar uma base. Aí a gente vai ter um passo extra que é ortogonalizar e depois normalizar essa base. E depois produzir a P e a D. São os passos da aula passada acrescidos de Gram-Schmidt. Então vamos escrever a lambda. E... será que eu fiquei muito tempo? Aberto. Então a lambda, quem que vai ser? Como na diagonal principal era 4, fica 4 menos lambda, 2. 2, 2, 4 menos lambda, 2, 2, 2, 4 menos lambda. Agora eu vou calcular o determinante dessa matriz. Aí vem aquela nossa discussão. É um determinante 3 por 3. Eu posso chegar e utilizar Sarri. Mas se eu utilizo Sarri direto, fica difícil depois de eu calcular quem são as raízes. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar dar uma melhorada nessa matriz, fazer aparecer alguns zeros para facilitar a minha vida. Então a primeira coisa que eu vou fazer é inverter as linhas para ter certeza que o meu pivô vai ser um cara diferente de zero. É isso daqui. 4, 2, 2, 2, 2, 4 menos 1. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou subtrair a linha 3 da linha 1. Então a linha 1 continua a mesma coisa. A linha 3 vai ficar 2 menos 2 dá 0. 2 menos 4 menos lambda vai ficar 2 menos 4 dá menos 2 e mais lambda. Vai ficar lambda menos 2. Agora a última vai ficar 4 menos lambda menos 2. Vai ficar menos lambda menos 2. E agora falta a segunda linha. Para a segunda linha,
eu vou fazer aqui essa primeira, a linha 1 aqui, não, vou pegar essa daqui, né? A linha que eu quero zerar, eu vou multiplicar pelo pivô. Então vai ficar 8 menos lambda, 4 e 4. E a linha do pivô eu vou multiplicar por menos o cara que eu quero zerar. Então eu vou multiplicar por lambda menos 4. Lambda menos 4. Olha só, aqui ó, eu não multipliquei por 2, né? Então aqui é 2 lambda. Agora eu vou multiplicar essa linha aqui por lambda menos 4. Vai ficar menos 8 mais 2 lambda. Nesse daqui vai ficar menos 4 menos lambda ao quadrado. E neste daqui vai ficar a mesma coisa do primeiro. Menos 8 mais 2 lambda. E agora aqui, quanto que vai dar isso? Aqui no primeiro vai dar 0. E eu vou desenvolver este quadrado aqui. Então, por conta do sinal de menos, vai ficar menos o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos o quadrado do segundo. Então, nesse cara aí, eu vou somar 4. A única coisa que vai mudar é esse 16 aqui, que vai ficar menos 12. Então, vai ficar menos lambda ao quadrado, mais 8 lambda, menos 12. E esse último aqui, 2, com esse cara, vai ficar 2 lambdas. E 2 menos 8 são menos 6. Bem, agora olha só o que eu vou fazer. Essa linha aqui, não, aqui tem coisa aqui que está estranha. Bem, então eu tinha olhado para as linhas erradas, então apareceram erro aqui e aqui, que agora já está consertado já. Então aquela ali que é a matriz correta. Agora olha só o que eu consigo fazer. Esse cara aqui, menos o lambda mais 2, por quê? Né? Se eu quiser produzir mais zeros, vai ser complicado de eu conseguir produzir mais zeros. Porque esse cidadão aqui e esse daqui, que seriam meus candidatos a pivôs, aparecem em lambda. E eu não sei se é zero ou se não é zero. Então, se daí eu fosse tentar, de alguma forma, tentar mais zeros, seria uma missão meio que complicada. Então, eu vou tentar observar algumas coisas nessa matriz. Então, esse cara aqui, eu posso escrever ele como sendo menos lambda, menos 2. Na hora que eu distribuo o sinal de menos, fica menos lambda mais 2. E o porquê que eu fiz isso daí? Porque aqui, ó, eu tenho o lambda menos 2 vezes 1. Então, essa linha 3 aí é inteira múltipla de lambda menos 2. Se o lambda menos 2 for diferente de zero, o que eu posso fazer? Eu posso dividir essa linha por lambda menos 2. Se eu divido uma linha por lambda menos 2, o que eu tenho que fazer com o determinante? Depois eu tenho que multiplicar por lambda menos 2 para acertar. Não era assim? Quando eu ia calculando o determinante, tinha os passos que eu fazia e depois eu tinha que acertar no final.
E se o lambda menos 2 for igual a zero? Se o lambda menos 2 for igual a zero, eu não posso dividir por zero. Mas isso significa que essa linha 3 aqui, todo mundo nela é zero. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, o determinante dessa matriz aí vai ser zero. E eu posso escrever zero vezes lambda menos 2, que vai continuar dando zero. Então, de qualquer maneira, essa linha aí eu posso dividir entre aspas, né? Por lambda menos 2 e depois multiplicar por lambda menos 2 no final. Porque se ele for zero ou diferente de zero, tanto faz, o determinante vai continuar certinho. Então essa linha aqui eu vou dividir por lambda menos 2. E o porquê que isso daí vai me ajudar? Porque olha só, eu já tenho já um lambda para fora do determinante. Então significa que o determinante que vai restar vai ter grau 2. E determinante de grau 2 a gente sabe calcular raízes. Mas ainda tem mais coisa ainda que a gente pode fazer. Esse cara aqui, ó, eu posso escrever ele como sendo duas vezes lambda menos 2. E esse cara aqui, o 2 é a raiz dele. Se a gente joga ali o 2 no lugar do lambda, fica menos 2 ao quadrado, que são menos 4, com mais 8 vezes 2, que são 16, então dá 12, com menos 12 dá 0. Então 2 é a raiz daquele polinômio. Então esse polinômio ele é divisível por lambda menos 2. E, na verdade, eu posso escrever ele como sendo lambda menos 2, que multiplica menos lambda mais 6. Então, olha só, a linha 2 também inteira é múltipla de lambda menos 2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir essa linha aí também por lambda menos 2, só que no final eu multiplico por lambda menos 2. Então, como que vai ficar a matriz depois de ter feito isso daí? Vai ficar 2, 4 menos lambda, 2. Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar menos lambda, mais 6. Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar menos 1. E essa matriz aí, o determinante dela vai ser um polinômio de grau 1. Por que que vai ser um polinômio de grau 1? Ali nenhum lambda vai cruzar com o outro. Então essa matriz aqui a gente já pode fazer sair nela, que o polinômio que vai sair não vai dar problema nenhum para a gente calcular o determinante. Eu já sei já que tem um fator lambda menos 2 ao quadrado. Um lambda menos 2 que eu tirei da terceira linha e um lambda mais menos 2 que eu tirei da segunda linha. Então esse determinante aqui, olha só, esse cara aqui não dá zero. Na hora que eu multiplicar este por esse deu zero, este por esse também deu zero. As outras flechas, esse vezes esse dá zero, esse daqui não dá zero, e por último este com este também dá zero. Então só tem ali dois produtos para que eu me preocupe. O primeiro é menos 2 vezes esse cara, que vai ficar 2 lambda menos 12. E o outro é da outra flecha que eu inverto sinal. 2 vezes 1 vezes 2 dá 4, mas como eu inverto sinal fica menos 4. Esse cara aqui vai ficar 2 lambda menos 16. Então vai ficar 2 vezes lambda menos 8. Então nós encontramos o polinômio característico dessa matriz aqui. Nesse cara aqui eu tenho que multiplicar o lambda menos 2 ao quadrado. Então o polinômio característico de A, o determinante de A lambda, vai ser... Aqui eu fiz uma inversão de linhas. Então eu tenho que mudar o sinal.
Aqui o meu pivô foi... Eu multipliquei uma linha aqui por 2. Então eu vou ter que dividir por 2. Então vai ficar menos meio, que multiplica o lambda menos 2 ao quadrado vezes o lambda menos 8 vezes 2. Aquele coeficiente ali na frente não interessa muito pra gente. Por quê? A gente quer igualar esse polinômio igual a zero. Então a gente quer saber quando que ele dá zero. Ele dá zero quando o lambda for 2 ou quando o lambda for 8. Então essa matriz aqui, ela possui dois autovalores. E de novo, lembrando que a energia no universo ela se conserva. Aqui eu tive que fazer 3 passos de escalonamento, mas em contrapartida o meu polinômio está fatorado. Eu não fiz nada para encontrar as raízes. Eu poderia ter feito sair direto, eu economizaria no escalonamento, mas eu teria dificuldade de calcular as raízes do polinômio. Então aqui não tem almoço de graça. Se ajuda de um lado, prejudica do outro. E lembrando que eu prefiro fazer sempre escalonamento, produzir alguns zeros para o polinômio que aparece ficar mais simples. Então, lambda igual a 2 e lambda igual a 8 são os autovalores de A. Vamos deixar anotado. Os autovalores de A são lambda igual a 2 e lambda igual a 8. Então, para cada autovalor agora eu vou encontrar o autoespaço. E eu tenho o costume de começar pelo menor autovalor. Então, eu vou encontrar o autoespaço para lambda igual a 2. Então, eu vou resolver um sistema linear homogêneo, onde quem é a matriz principal? A matriz principal é o A lambda, e eu vou substituir o lambda por 2. Então, aqui fica 4 menos 2 que dá 2, 4 menos 2 e 4 menos 2. Então, a matriz principal, todas as entradas são 2. 0, 0 e 0. Então, eu tenho que resolver o sistema linear, cuja matriz aumentada é esse daí. Só que esse sistema aqui ele é simples de resolver ele, né? Linha 2 menos linha 1, eu zero linha 2. Linha 3 menos linha 1, eu zero a linha 3. Só vou me preocupar com a linha 1. Divido a linha 1 inteira por 2. Eu fico x mais y mais z igual a zero. Essa é a única equação. Ou x é igual a menos y menos z. Quem que é a solução desse sistema aqui? A solução desse sistema é menos y menos z. O y é uma variável independente e o z é outra variável independente. Eu tenho duas variáveis independentes aqui. Eu tenho somente um pivô, somente uma variável independente. E a solução é justamente o meu autoespaço. Então, eu resolvi esse sistema linear, automaticamente eu calculo o meu autoespaço. Então, esse daí que é o autoespaço associado a 2. É nele que moram os meus autovetores. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar um conjunto de geradores para o meu autoespaço. Olha só, aqui eu tenho duas variáveis, então eu vou encontrar dois geradores, um para cada variável. Então eu vou ter o meu vizinho. O meu vizinho, eu vou associar ele à variável y. Então, como que vai ficar o meu vizinho? Eu vou olhar para os coeficientes de y. Na primeira coordenada, o coeficiente é menos 1. Na segunda coordenada é 1. Na terceira é 0. Então, esse é o meu primeiro gerador. O segundo, o W é
eu vou associar ele ao z. Então eu vou pegar os coeficientes de z. O coeficiente de z na primeira coordenada é -1, na segunda não aparece, é 0, na terceira é 1. Então esses dois vetores aí, eles formam um conjunto gerador para o meu autoespaço. E como esse autoespaço aí, ele é o núcleo de alguém, sempre quando é núcleo de alguém, se eu pego os geradores dessa forma, os geradores são LIs. Então aí eu não preciso nem testar, a gente já sabe já de resultados anteriores que esses dois caras aí formam um conjunto LI. Então esse V e W aí são uma base do meu autoespaço. Então, por hora, para o lambda igual a 2 está resolvido. Encontramos uma base. Agora a gente vai para o lambda igual a 8. Então, lambda igual a 8. O que eu tenho que fazer? Eu venho aqui nessa matriz e troco lambda por 8. Então, na diagonal principal vai ficar 4 menos 8, que é -4 e menos 4. Então, vai ter -4 na diagonal principal e 2 fora da diagonal principal. Então, essa daqui que é a matriz aumentada do meu sistema linear. E eu vou resolver agora esse sistema aí. Eu vou escalonar essa matriz aqui. Eu sei que dá para dividir todo mundo por 1 aí. Vamos dividir todo mundo por 2. Vou fazer isso e já vou inverter já a linha 1 com a linha 2. Então vai ficar 1, menos 2, 1 e 0. Menos 2, 1, 1 e 0. 1, 1, menos 2 e 0. Aí aqui, como que vai ficar? Vai ficar 1, menos 2, 1 e 0. Multiplicar por 2 vai dar 0. Menos 4 com 1 dá menos 3. 2 com 1 são 3. Aqui dá 0. A terceira linha vai ficar 0. 1 menos menos 2 são 3. Menos 2 menos 1 são menos 3. E aqui dá 0. Se eu somo a linha 2 com a linha 3, eu zero a linha 3, então eu não preciso me preocupar mais com ela. Ela é uma linha inteiramente, identicamente nula. Vou dividir a linha 2 por menos 3, vai ficar 0, 1, menos 1 e 0. E depois vou multiplicar por 2 e somar com a linha 1 para poder zerar aquele menos 2 ali da linha 1. Então vai ficar 1. Eu multipliquei por 2 a linha 2, vai ficar 0. Agora é menos 2 mais 1, dá menos 1 e 0. 0, 1. Menos 1 e 0. E a terceira linha 0, 0, 0. Então, olha só como é que ficou o nosso novo sistema. X igual a Z, Y igual a Z. Qual que é a solução desse sistema aqui? A solução desse sistema é o x é z, o y é z e o z é uma variável independente, com z em R. A solução do nosso sistema é justamente o autoespaço associado ao alto valor 8. Isso é, o nosso V8. Agora eu vou encontrar um gerador para esse cara aí. Eu tenho somente uma variável, então eu vou encontrar somente um gerador. O meu conjunto vai constituir apenas de um elemento. Vou chamar de U. Então eu vou olhar para os coeficientes de Z em cada coordenada. Então vai ficar 1, 1, 1.
Então já tenho os meus 3 autovetores. Até agora, em nada mudou da aula passada. Agora que vai começar as coisas que são diferentes para matrizes simétricas. Olha só, vamos fazer aqui o produto interno de V com U. O U ele é 1, 1, 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0 dá 0. Menos 1 mais 0 vai dar 0. Então, olha só, o V e o U são ortogonais entre si. Que era o que aquele lema falava. Cada um está em um outro espaço diferente, então eles são ortogonais. Agora, vou fazer com W com U. WU. Lembrando que o U é 1, 1, 1. Então vai ficar 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. Também deu 0. Que é o que aquele lema lá estava afirmando. Cada um está em um outro espaço diferente. Um está no outro espaço 8, o outro no 2. E quando eu pego os dois no outro espaço 2? O V e o W. Se eu faço o produto interno entre eles, ó, dá menos 1. Menos 1 dá 1. 1 com 0 dá 0. E 0 com 1 dá 0 também. Isso daqui dá 1. Então, V e o W, eles não são ortogonais. Então, o que vai acontecer? Quando a gente tiver mais de um autovetor no mesmo autoespaço, a gente vai ter que aplicar Gram-Schmidt. A gente vai ter que ortogonalizar esses dois caras. O U ele já está prontinho, ele não precisa entrar. Somente se eu tivesse um outro autovetor também no V8. Como lá só tem um, não tem o que fazer. Mas quando em um autoespaço eu ter mais de um vetor, 2, 3, a gente vai ter que aplicar Gram-Schmidt nesses caras para ortogonalizá-los. Então não são esses vetores, o V, o W e o U, que a gente vai utilizar como a gente estava fazendo na aula passada. A gente vai ter que melhorar eles. A gente vai ter que fazer eles constituírem uma base ortonormal. Então, nas fórmulas, né? Então esse V aqui eu vou chamar de V1 e o W eu vou chamar de V2. Porque lembra, para fazer Gram-Schmidt lá tinha uma numeraçãozinha, então só para a gente poder usar a fórmula, vamos enumerar eles. Então V1 e V2. Então lembrando como que é Gram-Schmidt. Então o nosso W1 é o V1 e o V1 é 1, 0, menos 1. Menos 1, 1, 0. Menos 1, 1, 0. E o W2? O W2 vai ser o nome da 2, que é um coeficiente que eu vou escolher para facilitar a minha vida. Então vai ser o V2 menos a projeção do V2 no W1. Então vou adiantar aqui e fazer um rascunho daquela projeção ali. Então o V2 interno com W1 é simplesmente o V interno com W, que nós já vimos que dá 1. E eu tenho que fazer o W1 interno com W1. Olha só, menos 1 vezes menos 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, 0 vezes 0 dá 0. Então fica 1 mais 1 mais 0, que dá 2. Então W1 interno com W1 deu 2. Então isso daqui vai ficar lambda 2, que multiplica o V2 menos meio a projeção, que é da projeção, vezes o W1. Então aqui, quem que é um cara bom para a gente escolher para ser o V2? Quer dizer, para ser o lambda 2? O próprio 2. Porque eu tenho aqui esse
denominador 2. E esse 2 aí vai eliminar ele. Eu não vou trabalhar com frações. Então isso aqui vai ficar 2 vezes o V2 menos o W1. Agora 2 vezes o V2 que é esse cara, vai ficar menos 202. Esse cara aqui é o menos 202. E menos o W1, vai ficar 1, menos 1 e 0. E esse cara aqui vai ficar menos 2 com 1 dá menos 1. 0 com menos 1 dá menos 1. E 2 com 0 dá 2. Agora o W1 e o W2, eles são ortogonais entre si. O outro é ortogonal, porque está num alto espaço diferente. Sempre vai continuar sendo ortogonal. E o W1 e o W2 continuam sendo autovetores, porque Gram-Schmidt não muda o alto espaço. Então agora nós já temos 3 vetores que são ortogonais. Tá pronto? Ainda não. Eu vou normalizar esses caras. Uma base ortonormal, todo mundo tem que ter norma igual a 1. Então, o nosso V-chapéu primeiro. O nosso V-chapéu, quem que vai ser? Vai ser o V1 dividido pela norma do V1. É assim que a gente normaliza. A gente pega um vetor e divide pela norma. Quanto é a norma, desculpa, né, o W1. O V foi a numeração, os Ws que são os ortogonais. O W1. Quanto é a norma do W1? Quem sabe responder qual que é a norma dele? A norma dele vai ser raiz de 2, olha só. Aqui eu fiz W1 interno com W1, a norma é a raiz quadrada desse cara. Então, esse daqui vai ficar menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e 0. O W chapéu vai ser o cara associado ao W2. Vou fazer o W2 dividido pela norma do W2. Olha só, o W2 interno com W2 interno W2, vai ficar quanto? Menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. 1 mais 1 mais 4 vai dar 6. Então a norma dele vai ser raiz de 6. Então vai ficar menos 1 sobre raiz de 6 menos 1 sobre raiz de 6 e 2 sobre raiz de 6. Por último, a gente vai ter o U chapéu. O U chapéu, eu vou olhar para o U está aqui. O produto interno com U vai dar 3. Então a norma do U é raiz de 3. Então vai ficar 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3. Então tá aí os nossos 3 autovetores. Com esses autovetores vai dar certo a gente montar a P e a P ser ortogonal. Por quê? Porque esses 3 vetores formam uma base ortonormal do R3. Então agora sejam... Então quem que é a nossa P? A nossa P é a matriz que carrega os autovetores.
Tem ordem para a gente escrever os autovetores? Não. Mas para ficar uma coisa aqui sistemática, sempre eu coloco na ordem que eles foram aparecendo. Só que aqui essa ordem é bem liberal. Então, primeiro vai ser o V chapéu, o menos 1 sobre raiz de 2, o 1 sobre o raiz de 2 e o 0. O segundo vai ser o W chapéu, menos 1 sobre raiz de 6, menos 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6. E o terceiro, o U chapéu, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3. E a nossa matriz D. A nossa matriz D, ela é uma matriz que ela é diagonal. Então aqui é 0, 0, 0, 0, 0 e 0. E na diagonal principal vão aparecer os autovalores. Em qualquer ordem? Não. Aqui a ordem depende da ordem que eu escolhi para P. Então eu vou olhar aqui na primeira coluna. Quem eu vou colocar na primeira coluna? Eu vou olhar esse autovetor aqui. Esse autovetor tem que estar associado a algum autovalor. Que autovalor que ele está associado? Olha só, ele veio do W1, o W1 veio do V1, o V1 é o V, e o V veio quando eu estava trabalhando com lambda igual a 2. Não muda. Quando eu aplico o Gram-Schmidt, continua sendo do mesmo autovalor. Então, esse cara aqui está associado ao autovalor 2. Esse cara aqui é o W chapéu. O W chapéu veio do W2, o W2 veio do V2 e o V2 está associado. O V2 é o W que está associado ao lambda 2. Então aqui também é o 2. Terceira coluna é o U chapéu. O U chapéu veio do U e o U veio quando eu estava trabalhando com o lambda igual a 8. Então a matriz D ela carrega os autovetores. E existe uma relação entre as colunas. Se eu olho para uma coluna da P, aquele autovetor é autovalor de alguém. Na matriz D, naquela coluna, vai estar aquele autovalor. Então, para essas duas matrizes aí, a gente tem que a é igual a P de P transposto. Então, com relação na aula passada, quando a gente tiver mais de dois autovetores no mesmo autoespaço, a gente tem que ortogonalizar por Gram-Schmidt esses vetores. E depois sempre normalizar todo mundo. Olha só, o U eu não apliquei Gram-Schmidt, nada dele. Só que a gente normaliza. Todo mundo tem que ter norma 1. Alguma pergunta? Então vamos para o próximo exemplo. Nossa, cadê? Tem tanta coisa agora. Aqui. Próximo exemplo, a matriz é essa daí. 3, 1, 1, 3. Então a gente vai fazer os mesmos passos. Escrever quem que é a lambda, calcular o determinante da lambda, encontrar as raízes, que são os autovalores. Para cada autovalor a gente encontra um autoespaço. Quando a gente encontra autoespaço, a gente encontra uma base. Depois a gente verifica se precisa fazer Gram-Schmidt ou não. Se precisar, a gente faz. Normaliza todo mundo e escreve a P e a D. Então a lambda vai ser 1 menos lambda 3, 3, é que é 3 também, né? É 1, 3, 3, 3. 3, 1, 3. 3 no começo também.
3, 1, 1, 3. Então, essa daí que é a nossa matriz. Então, quem que é o determinante dela? É uma matriz 2 por 2, polinômio de grau 2. Não tem problema a gente calcular a raiz, a gente sabe calcular as raízes dele. Então, eu já vou fazer direto já o determinante. Então, vai ficar 3 menos lambda ao quadrado menos 1. Desenvolvendo aquele quadrado ali, vai ficar lambda ao quadrado menos 6 lambda mais 9 menos 1 dá 8. Então eu tenho aquele polinômio de grau 2 ali. As raízes dele são lambda igual a 2 e lambda igual a 4. Então os autovalores são lambda igual a 2 e lambda igual a 4. Então, para cada autovalor agora, eu vou encontrar o autoespaço correspondente. Então, para o lambda igual a 2, como que vai ficar a nossa matriz? Então, eu venho aqui no A lambda e substituo o lambda por 2. Vai ficar 3 menos 2. Dá 1, 1. 1, 3 menos 2 dá 1. Aumento de zeros. Tenho que resolver esse sistema linear aí. Fazendo a linha 2 menos a linha 1, a linha 2 zero. Só tenho só a linha 1. A linha 1 está me dizendo que o x vale. X é igual a menos y. Então, quem que é a solução desse sistema aqui? O x é menos y, o y é variável independente, tal que y em R. Isso daqui é a solução do sistema, que é exatamente o meu autoespaço associado ao 2. Agora eu vou encontrar aqui um vetorzinho, o v. Por que só um? Eu só tenho ali uma variável, só tenho o y. Então é só um cara que está ali dentro, ali, LI. Então, substituindo o y por 1, isso é, olhando para os coeficientes, vai ficar menos 1 e 1. Só tem um cara aí, não preciso fazer Gram-Schmidt, já vou normalizar ele já para ganhar tempo. Então, o nosso V chapéu vai ser esse vetor dividido pela norma dele. A norma dele é raiz de 2, então vai ficar menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então, esse V chapéu é o nosso primeiro vetor. Agora, fazer a mesma coisa para o outro autovalor, que é o lambda igual a 4. Para o lambda igual a 4, como que vai ficar a nossa matriz, o nosso sistema? Eu venho aqui e troco o lambda por 4. 3 menos 4 dá menos 1, 1, 1, menos 1. 0 e 0. Vou resolver esse sistema aí. Somar a linha 1 com a linha 2, 0 a linha 2. Não vou me preocupar com ela. Só vou me preocupar com a primeira. E a primeira linha está me dizendo que o x é igual a y. Então, a solução desse sistema aqui é y, o x vale y, o y é a variável independente com y em R. E esse cara aqui é justamente o nosso autoespaço associado a 4. Vou encontrar um conjunto de geradores para ele. Tem só uma variável, vai ter só um cara ali. Então eu vou chamar de W o vetor 1, 1. Só tem um cara nesse autoespaço aí, não preciso fazer Gram-Schmidt, vou normalizar ele. Então eu vou dividir pela norma. A norma dele é raiz de 2,
vai ficar 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então, já encontrei os meus dois autovetores. Eles são ortogonais entre si, porque a matriz é simétrica e cada um está num autoespaço diferente. Um está no autoespaço 2, o outro no autoespaço 4, então eles são ortogonais. Tem norma 1, então eles formam uma base ortonormal do R2. Então sejam P. Então a P é a matriz dos autovetores. Então vai ficar menos 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 na primeira coluna. A segunda coluna vai ser 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. A matriz D, ela é a matriz dos autovalores. Então ela é diagonal, fora da diagonal eu só tenho zeros. E como é que eu preencho as entradas da diagonal? A primeira coluna, eu vou olhar para a primeira coluna da P e me perguntar, esse autovetor está associado a quem? A qual autovalor? Ele apareceu quando eu estava trabalhando com autovalor 2. Então aqui é o 2. Segunda coluna, esse cara aqui está associado a qual autovalor? O W, o chapéu, apareceu quando eu estava trabalhando com 4. Então, a A se escreve como sendo a P de P transposta. Alguém, alguma pergunta? Um ao quadrado mais um ao quadrado são 2. Só que aí eu tiro a raiz. Raiz de 2. Alguém, mais alguma pergunta? Então, não ficou muito bom esse vermelho e preto. Vamos chamar de flamenguista. Esse próximo exemplo, vocês que vão fazer, enquanto eu vou fazer e doar chamada. Bem, então, dando continuidade para esse exemplo aqui, vai ser muito parecido com o exemplo anterior. Então, a matriz é então é 1 menos lambda, raiz de 3, raiz de 3, 3 menos lambda. Então, o determinante dessa matriz aqui, que é o nosso polinômio característico, vai ficar 1 menos lambda vezes 3 menos lambda. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, só que desse lado eu inverto o sinal. Aqui menos 3. Esse polinômio aqui vai ficar lambda ao quadrado menos lambda vezes 1 menos lambda vezes 3 dá um total de menos 4 lambdas. 1 vezes 3 só 3, com menos 3 dá 0. Então, nosso polinômio é só esse cara aqui, que eu posso escrever como sendo lambda, lambda menos 4. Então, ele está fatorado, as raízes são lambda igual a 0 e lambda igual a 4. Essas são as duas raízes. Para o lambda igual a 0, qual que é o sistema que eu vou ter que resolver? Eu vou trocar aqui o lambda por 0. Então vai ficar 1, raiz de 3, raiz de 3, 3. 0 e 0. Se eu multiplico a linha 1 por menos raiz de 3 e somo com a segunda linha se anula.
eu preciso me preocupar só com a primeira linha. E a primeira linha está me dizendo que o x é igual a menos raiz de 3y. Então, qual que é a solução desse sistema aqui? A solução desse sistema é menos raiz de 3. Y, tal que y em R. Esse daqui é o nosso V0. Vou encontrar um autovetor para esse cara aqui. O V, vou escolher o y como sendo 1, vou pegar os coeficientes do y, menos raiz de 3 e 1. O V chapéu, quem que vai ser? Eu vou dividir esse cara pela norma dele. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, 1 ao quadrado dá 1, 3 mais 1 são 4. Raiz de 4 são 2. Então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, 1 sobre 2. Então esse daí é o nosso primeiro vetor. Só tem um cara nesse autoespaço, não preciso aplicar Gram-Schmidt. Gram-Schmidt é só quando tem mais de um vetor no mesmo autoespaço. Agora para o lambda igual a 4. Para o lambda igual a 4, eu troco aqui o lambda por 4. 1 menos 4 dá menos 3, raiz de 3, raiz de 3, 3 menos 4 dá menos 1, 0, 0. Olha só, se eu multiplico a linha 2 por raiz de 3 e somo com a primeira, dá 0 a linha 2. Então só preciso me preocupar com a primeira linha. E a primeira linha está me dizendo que o x vale raiz de 3 sobre 3y. Então, quem que é aqui o nosso autoespaço, o nosso V4, que é a solução desse sistema aqui? Vai ficar raiz de 3 sobre 3 na primeira coordenada, y, né? Esqueci dele, e y, que é a variável independente na segunda. Agora vou escolher um vetor, um cara aí. Eu posso escolher, se eu escolho o 3, elimina a minha fração. Mas se eu escolho raiz de 3, também elimina a minha fração. Por quê? Se eu escolho o y igual a raiz de 3, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3. Dividido por 3, some a fração. Então eu vou escolher ele para facilitar a minha vida. Então W, lembrando, qualquer cara diferente de 0 dá certo. É porque o raiz de 3 ele facilita a minha vida. O 3 também facilita, mas o raiz de 3 facilita mais. Então aqui vai ficar, se eu escolho raiz de 3, vai ficar 1 raiz de 3. O W chapéu. A norma do W é 4, desculpa, é raiz de 4, que dá 2. Então W chapéu vai ficar 1 sobre 2 raiz de 3 sobre 2. Então já tenho meus dois autovetores, eles são ortogonais, ambos têm norma 1, então formam uma base ortonormal do R2. Então sejam a minha matriz P é a matriz formada pelos autovetores. Então o primeiro autovetor é menos raiz de 3 sobre 2 e meio. O segundo é meio e raiz de 3 sobre 2.
A minha matriz D é a matriz dos autovalores. Então ela é diagonal. Fora da diagonal principal é 0 e na diagonal vamos autovalores. Aqui na primeira coluna, eu olho nessa primeira coluna aqui e me pergunto, esse autovetor está associado a quem? Ele está associado ao 0. Esse aqui, segunda coluna, esse autovetor aqui está associado a quem? Ao 4. Então a A ela se escreve como sendo P transposto. A matriz P é uma matriz ortogonal, porque as suas colunas formam uma base ortonormal do R2. Alguém, alguma pergunta? De novo ali, como é que é a norma do explicação da norma ali, do 1 raiz de 3? 1 ao quadrado dá 1. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Você faz ele produto interno com ele mesmo. Fazer um cara produto interno com ele mesmo é a mesma coisa que você pegar as coordenadas e levar ao quadrado. Porque vai ficar a primeira coordenada vezes a primeira coordenada. Então quem está ali vezes ele mesmo. Se esse caso aí ao quadrado ali, tem que ter raiz. Hã? Se esse caso é ao quadrado ali, tem que ter raiz. Então, 1 mais 3 dá 4. A raiz de 4 é 2. Que é justamente o que aparece aqui. Então vocês veem, mesmo quando aparece raiz na matriz, não interfere em nada. Então, o nosso último exemplo para a gente finalizar, e lembrando para guardar com carinho esses exemplos, porque a gente vai ter eles na aula de seção cônicas. A matriz é 5, menos 2, menos 2 e 8. E todos os exemplos de hoje, as matrizes elas são simétricas. Eu acabei não falando, mas vocês podem ver que todos os exemplos são de matrizes simétricas. Então, escrever quem que é o A lambda. Então é 5 menos 2 e 8. O determinante dessa matriz aqui vai ficar 5 menos lambda, 8 menos lambda, menos 2 vezes menos 2 dá 4, eu inverto o sinal, fica menos 4. Isso daqui vai dar lambda ao quadrado, menos 5 lambda, menos 8 lambda dá menos 13 lambda. 5 vezes 8 são 40, menos 4 são 36. As raízes desse polinômio aí são 4 e 9. Então, para o lambda igual a 4, quem é a matriz que a gente obtém? A matriz aumentada é 5 menos 4 dá 1, menos 2, 8 menos 4 dá 4. 0 e 0. Se eu multiplicar por 2 a primeira linha e somar com a segunda zero, vou me preocupar somente com a primeira linha. Ela está dizendo que o x é igual a 2y. Então, quem que vai ser o meu autoespaço? O meu autoespaço, V4, é a solução desse cara aí. Então, x é igual a 2y, o y é a variável independente, com y em R. Vou encontrar apenas um autovetor, porque eu tenho somente uma variável, eu tenho somente o y. Então, meu V, eu vou olhar para os coeficientes de y, 2, 1. O V chapéu vai ser quem? Eu vou dividir pela norma desse cara. A norma do vetor 2, 1 vai ser raiz de 5.
Então aqui vai ficar 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5. Agora, para o lambda igual a 9, a gente vai ter... Aqui eu vou trocar por 9, então vai ficar 5 menos 9 dá menos 4, menos 2, aqui o 0, e o menos 2. 8 menos 9 dá menos 1 e 0. Se eu multiplico a linha 2 por menos 2 e somo com a primeira, ela zera, então não preciso me preocupar com ela. Só que por facilidade eu vou olhar para essa daqui de baixo. Essa daqui de baixo está me dizendo que o y é igual a menos 2x. Aqui, por simplicidade, para não parecer fração, eu vou deixar o y como sendo a variável dependente. Então, quem que é o nosso autoespaço? O V9 ele vai ser igual, o x é a variável independente e o y vale menos 2x. Tá o que x em R. Então, o meu W vai ser 1 menos 2. E o meu W chapéu, 1 menos 2, a norma é raiz de 5. Vai ficar 1 sobre raiz de 5 menos 2 sobre raiz de 5. Então, a gente já pode escrever quem são as nossas matrizes, né? Então, a P é a matriz dos autovetores. Vou colocar na ordem que eles apareceram. O V chapéu é 2 raiz de 5, 1 sobre raiz de 5. O W chapéu é 1 raiz de 5 menos 2 raiz de 5. E o D é uma matriz diagonal. Fora da diagonal principal é 0. Na diagonal aparecem os autovalores. Como? Eu olho aqui para a primeira coluna e me pergunto: esse autovetor é autovetor de quem? Ele apareceu quando eu estava com lambda igual a 4. Agora aqui é a segunda coluna. Eu olho aqui na segunda coluna e me pergunto: esse é um autovetor de quem? Ele apareceu quando eu estava trabalhando com o lambda igual a 9. Então, para essas duas matrizes aqui, a gente tem que a A é igual a P de P transposta. A A é diagonalizável por uma matriz ortogonal. Alguma pergunta? Sempre quando a matriz for 2 por 2, o valor que eu uso Não entendi. sempre quando a matriz for 2 por 2. Ah. Se não usa o Gantt-Schmidt, normalmente. Na verdade, a gente usa quando tem dois vetores no mesmo autoespaço. Aqui aconteceu em todos esses exemplos aqui de ter dois autovalores. Para cada autovalor tem que ter um autovetor, então sempre vai ter um para esse e um para esse. Pode ocorrer do polinômio ter raiz múltipla. Por exemplo, se a raiz do polinômio se o polinômio for lambda menos 2, tudo isso ao quadrado, aí você vai ter somente um autovalor. Pode acontecer. Após que os nossos exemplos que cada um teve, não precisava. Porque cada exemplo daqui está referindo a uma cônica. E dos exemplos que eu peguei não tinham isso daí, de ter raízes múltiplas. Porque se você tem raízes múltiplas, você não tem uma cônica, você tem um círculo. Então, para cônicas não ia servir, porque círculo você pode entender como sendo uma seção cônica degenerada.
Alguém? Mais alguma pergunta? Então, até a próxima quarta-feira.